Olá, com muita alegria sempre damos seguimento ao estudo da Revista Espírita. Conforme o nosso último estudo, vídeo disponibilizado de agosto de 63, nós ali encerramos 50% da Revista Espírita, ou seja, agora estamos começando uma viagem, ou dando seguimento a esta viagem de estudo da revista, e temos aí mais 50% pela frente, com certeza de muito aprendizado, de muito estudo, e cada vez mais sendo gratos e reconhecendo esse trabalho extraordinário de Allan Kardec, enquanto codificador do Espiritismo. Hoje nós vamos estudar a revista de setembro de 63. São 11 artigos e hoje vai ser um desafio lidar com o tempo, porque temos artigos extraordinários. O segundo, que veremos, é um dos artigos que eu mais aprecio na Revista Espírita. Claro que são muitos, mas a gente acaba se identificando com um, com o outro, seja pela natureza da temática, seja pela forma como Allan Kardec introduziu e nos apresentou o tema. Ele começa a revista com um artigo chamado União da Filosofia e do Espiritismo. Não é um texto de Kardec, ele próprio faz essa menção, dizendo que é uma introdução que ele transcreve de um trabalho completo que o autor, Aaron Schneider, se propôs a fazer sobre a necessidade da aliança entre a filosofia e o espiritismo. E como está de conformidade com aquilo que Kardec acredita, vem bem alinhado com o espiritismo, Kardec reproduziu esta introdução do trabalho do autor citado, e de fato tem muita coerência e nos remete a estudos profundos em torno da questão da existência da alma, da imortalidade da alma, com todo o alcance que o Espiritismo nos permite, com todas as consequências intelecto-morais que a doutrina espírita vem nos convidar. Quando o autor propõe união da filosofia e do Espiritismo, lembremos que era aquele primeiro momento da doutrina, ainda este tripé que hoje nós conhecemos do Espiritismo, filosofia, ciência e religião, ainda estavam sendo construídos. Nem todos enxergavam, num primeiro momento, este alcance triplo do Espiritismo. Por isso, o autor defendendo a importância da união da filosofia com o Espiritismo, porque a filosofia, ela conclama o questionar, refletir, pensar, fazendo com que o indivíduo possa buscar um sentido existencial e a compreensão das coisas dentro de parâmetros pautados pela razão e pelo bom senso. Portanto, nesse sentido, hoje identificamos facilmente esse aspecto filosófico do Espiritismo que está muito evidente na sua proposta de fé raciocinada que ele nos traz. Naturalmente, Kardec, depois aqui nas próximas revistas, terá mais um ou dois artigos sobre esse texto, mas aqui dentro do texto de Aaron Schneider, o autor vai dizer que fazia já 10, 12 anos que o Espiritismo havia chegado à Terra, diz ele aqui, iniciando um movimento religioso benéfico. O que ele está querendo dizer com isso? Porque a doutrina espírita trabalha principalmente a transformação moral do indivíduo. Não é apenas uma doutrina que traz um conhecimento teórico, vai além, é um conhecimento teórico que nos convida, nos estimula incessantemente à transformação moral. No caso do Espiritismo, naturalmente, a moral cristã como sendo a mais excelente para as nossas atitudes. E o autor vai dizer que a ciência progrediu, já falamos aqui a respeito do papel do iluminismo, os iluministas, os cientistas que vieram promovendo essa ruptura ciência e religião, convidando a humanidade, a criatura humana a pensar, a fim de que pudesse
entender melhor a vida dentro de padrões pautados pelo bom senso, né? E isso colocou em xeque muitos dogmas religiosos que a ciência foi descobrindo. A criação da Terra, não mais os 6 dias da criação, são 6 dias simbólicos, mas alguns defendem ainda os 6 dias da criação, que Deus descansou no 7º, né? A própria questão do céu para cima e o inferno para baixo como regiões geográficas. E hoje, diante da visão da amplitude do universo, como falar cima, baixo, regiões geográficas circunscritas para um único planeta, se temos trilhões de planetas, enfim, são questões que vão sendo questionadas. E a ciência avançando, convidando o indivíduo a pensar, e algumas religiões sustentando ainda seus dogmas que afrontam o avanço da ciência, naturalmente que isto é uma das causas que propiciou aquela época, aquele século XIX, uma imensa incredulidade, descrença, abrindo um campo fértil para o ateísmo e o materialismo. Então o autor vai trilhando por esse caminho e comentando, acrescendo, infelizmente ainda temos até hoje, estas consequências nefastas do materialismo. Ele diz assim que a incredulidade e a indiferença tinham deslizado nas almas, a despreocupação dos destinos eternos tinha entorpecido, o nosso amor do bem, estacado ao nosso aperfeiçoamento moral, a paixão pelo bem-estar, prazer, luxo, vaidades terreno, fomentam a ambição. Então hoje ainda vivemos isso, nesta cultura do prazer, a preocupação em ter, em detrimento do ser, né? A busca dos prazeres a qualquer custo, ainda que fundado sobre a infelicidade alheia. Então vivemos um pouco disto na atualidade. Infelizmente, este tipo de vida pobre do ponto de vista moral, espiritual, ainda viceja em muitas mentes, em muitos corações de jovens, de adultos, infelizmente, né? E aí ele traz uma frase importante que muito bem sintetiza a finalidade do intercâmbio espiritual, quando Erwin Schneider põe: os mortos vieram nos lembrar que nossa vida presente tem um dia seguinte, que nossos atos têm as suas consequências fatais, inevitáveis, se não sempre nesta vida, infalivelmente na vida futura. Então, é a síntese do motivo pelo qual os espíritos se comunicam conosco, para demonstrar a nossa essência divina, espiritual, que a vida segue, o verdadeiro propósito da existência, para que não fiquemos aqui entorpecidos, iludidos pela matéria, acreditando que a vida é apenas isso, e a partir daí estabelecemos metas doentias, limitadas, que complicam momentaneamente, não eternamente, os nossos passos evolutivos aqui na Terra. Então ele vai seguindo esta linha de raciocínio, né, dizendo que essa relação das almas com os encarnados continuará, produzindo esta necessária regeneração da humanidade. O intercâmbio segue até hoje. Temos aí muitos fenômenos espirituais, temos no Espiritismo médiuns sérios que mantêm este intercâmbio, que geram lições e obras e livros extraordinários de um alcance imenso do ponto de vista filosófico, científico e moral, convidando a humanidade a progredir, a caminhar para ser um mundo de regeneração. Diz ele, já não basta mais prosperidade material, prazer dos sentidos, que faz com que o indivíduo, repita-se, mergulhe num materialismo egoísta, preocupado apenas com lucros e sucessos materiais, fazendo qualquer coisa para triunfar. E o autor segue com a sua linha de raciocínio, dizendo as vicissitudes da consciência e as observações da vida, né, por vezes são muito imperiosas para que se decidam pelo exercício da virtude, do amor. Às vezes a criatura humana, algumas se permitem
a vivência das vicissitudes, dos defeitos, as lutas, e ficam aprisionadas nessas vicissitudes, não tendo tempo, espaço mental, interesse, muitas vezes, para pensar em algo maior, espiritual, e alegam, já tenho muitos problemas, já tenho muito o que pensar, e acabam não dando este passo adiante na direção do seu progresso espiritual. E aí ele vem falar que hoje muitos homens esclarecidos, inteligentes, né, seguem as inspirações, buscam esta linha de pensamento imortalista com o alcance da doutrina espírita. O Espiritismo, diz ele, nos revela os destinos futuros, a vida futura, e isso faz termos um olhar mais amplo a respeito da vida. O texto é longo, sempre convidamos a vocês que nos acompanham a ler na íntegra a Revista Espírita, né? Porque o texto aqui é realmente muito interessante. E aí ele vai falar que, em que pese estes incrédulos, esses materialistas, né, foram surgindo ao longo do tempo teorias imortalistas, algumas equivocadas, algumas nos apresentando o panteísmo, a alma sem a sua individualidade, né, e fazendo com que também não se entenda o verdadeiro sentido da vida, porque o que adiantaria qualquer esforço individual, pessoal, no campo do bem, do progresso, se após a morte eu voltaria para um todo e me reintegraria ao ser coletivo, perdendo a minha individualidade. Então ele faz a citação dessa linha de corrente, né? Outras dizendo que a alma após a morte perde toda a sua noção, a sua noção de espaço e de tempo, né? Também sendo um grande desestímulo essa linha de pensamento para que a criatura possa verdadeiramente entender a amplitude da vida. Então, mesmo algumas teorias imortalistas, que apresentam a alma em detrimento do materialismo, mas conforme o seu direcionamento e as suas deduções, como estas duas apresentadas, que é basicamente o que o autor nos apresenta, faz com que a pessoa prefira se manter muitas vezes na incredulidade, no materialismo, no ateísmo, porque esse tipo de encarar a imortalidade da alma traz mais incertezas e dúvidas do que clarear o pensamento da criatura humana. Mas a forma como a doutrina espírita nos apresenta a alma, que a imortalidade da alma é um dos fundamentos do espiritismo, mais conectada com Deus único, amoroso e justo, com reencarnação, com lei do progresso, causa e efeito, né? A lei do intercâmbio, a moral cristã, naturalmente que tudo isso concatenados, aí sim é um convite ao bom senso, à razão, ao entendimento da vida, a estímulos para que possamos ajustar os nossos passos, porque todas as nossas escolhas e ações feitas na Terra terão desdobramentos e consequências inevitavelmente. Mas é interessante que o autor, dentro dessa linha de raciocínio, para que possamos entender verdadeiramente a alma, com toda a sua pujança, com toda a amplitude como o Espiritismo nos apresenta, ele traz aqui um texto que eu achei muito interessante. Ele vai trazer ele chama aqui de 4 pontos que envolvem a alma. E ele fala assim, a alma não é um ser assim puramente abstrato, irreal, fictício. Ele diz, a alma tem uma substância, uma consciência, uma força e um destino. Eu achei tão interessante. Claro que cada ponto desse comportaria uma fala longa, seria tema para uma palestra, para um estudo específico, mas aqui estamos apresentando o texto, né? Então ele fala, a alma é uma substância, não é nada. A alma, claro que nós temos dificuldade em defini-la, mas a alma, o livro dos Espíritos pergunta se o espírito é imaterial. Imaterial não, incorpóreo, né? Então nós sabemos que o espírito é alguma coisa. Nós poderíamos dizer hoje, dentro da linguagem da física quântica, uma energia sutil, que difere de tudo que nós conhecemos aqui na matéria bruta, essa energia mais congelada. O livro dos Espíritos fala, é um clarão, é uma chama
chamai-o, o Espírito, como quiser, mas é alguma coisa. É uma energia. Alguns chegam a perguntar, o Espírito, nesta sua energia criado por Deus, é produto do fluido cósmico universal, dessa matéria elementar primitiva? Kardec, na obra Gênesis, vai desconstruir esse pensamento, dizendo que ele não acredita que o Espírito seja um produto do fluido cósmico universal. Nós não temos acesso, como Deus cria o psiquismo, o princípio espiritual, que futuramente se tornará um espírito, quando atinge o reino nominal, não temos acesso a isso. Alguns defendem que o espírito é um desdobramento do fluido cósmico universal, mas por ora ficamos com a assertiva de Kardec nesse sentido. Mas é uma substância, uma forma ainda muito precária de nos expressar, mas é uma realidade, é uma energia sutil. Somos seres imortais, somos essa energia sutil, criados em algum momento por Deus e caminhamos, veremos aqui, dentro dessas 4 características que ele trouxe, evoluindo. A alma vai adquirindo, diz ele, a alma tem consciência. E à luz da doutrina espírita, nós vamos entendendo que este psiquismo vai construindo esta consciência. A gente percebe que ao longo do processo evolutivo, a alma de início são as almas grupos, coletivas, no reino mineral, vegetal, e numa parte do animal. Depois, individualiza-se, estima-se nos répteis, quando surge a glândula pineal primitiva, alguns chamam de olho pineal. Dr. Jorge Andréa, um grande escritor espírita, defende esta tese, e ali aconteceria esta individualização da alma. Como a alma se individualiza, como que ela de uma alma grupo, ela se individualiza, não sabemos. Mas já vamos tendo uma noção a partir dessas informações. E a partir da individualização, numa parte do animal, ela ruma para atingir o reino nominal, e ali então a consciência ganha um requinte de aprimoramento, de sofisticação, que daí surge o senso moral, surge o livre-arbítrio, a responsabilidade, e aí nós vamos trilhando aquelas 3 fases da consciência, a consciência de sono, o indivíduo não entende a vida, materialista, egoísta, o ego predomina, depois ele desperta, a consciência desperta, vai entendendo a importância de conhecer a si mesmo, a importância de fazer o bem, vai entendendo um pouco mais a própria essência e existência, para logo mais atingir a consciência cósmica, integrado com Deus, entendendo o valor do amor, do sentimento e do conhecimento em níveis inimagináveis neste momento, como sendo algo que iremos alcançar. Enfim, aqui é uma síntese, mas ele propõe uma força, interessante isso, a alma, uma força. E hoje a gente, estudando a literatura espírita, vamos identificando que estas energias, ou estas forças, esses potenciais que nós herdamos da divindade, que está em nós, latente, em germe, nós vamos desabrochando a energia sexual, que é a presença de Deus em nós, por ser uma energia com esta força criativa, capaz de criar, não se expressa apenas na função sexual, quando somos co-criadores em planos menores do ponto de vista material, porque geramos corpos para que espíritos reencarnem, mas co-criadores num plano psíquico, moral. A energia sexual espraia-se pelo bem, pela arte, pelo trabalho caritativo. Chico, na mediunidade, poderíamos dizer que as obras psicografadas de Chico são as fecundações psíquicas da energia sexual que ele colocou em movimento para a tarefa no bem. Então trazemos esta força sexual, esta força, a energia agressiva, que não tem que ser necessariamente violenta. A energia da agressividade é uma energia que faz o espírito mover-se adiante, para que não fique inativo, apático, paralisado. É uma energia natural que nos faz mover. É a mesma energia quando nós damos um passo na direção da pessoa e a agredimos, propriamente dita, ou quando nós a abraçamos. É a mesma energia que nos faz mover na direção do próximo. Agora, temos que sublimar naturalmente essas energias, a energia do amor que está em nós latente e vai desabrochando, esta força do amor, que segundo Einstein, numa carta para uma filha,
é a força, a maior força do universo, a força do amor, que nós vamos entendendo a sua amplitude, a partir das lições do Cristo, que o Espiritismo revigora, amplia, e este entendimento do amor, dos sentimentos ajustados, vão dando, sem dúvida, propósito à nossa existência. Então, dentro desse aspecto, como o autor, muito inspirado esse autor, né, Aaron Schneider nos apresenta a alma, daí sim, dentro de bases espíritas, para combater materialismo, descrença, incredulidade, ateísmo, nos mostrando sim a nossa realidade espiritual e o verdadeiro propósito da vida, a fim de que, e no final do texto ele consta isso, possamos buscar de forma elevada a nossa felicidade presente e futura, eterna, né? Porque faz parte da vida a felicidade, mas não como muitos a constroem, de ter prazeres, consumir, né? Conforme nós vemos nos padrões de comportamento de hoje, mas uma felicidade pautada por conquistas intelecto-morais, em que pese possamos usufruir das questões que a matéria nos apresenta, mas sem apego, dentro de padrões de equilíbrio, né? Mas felicidade, no nosso atual estágio de evolução, ainda relativa, conforme a questão 920 de O Livro dos Espíritos, recomendamos a leitura, que fala que esse padrão, no nosso estágio hoje, é uma felicidade relativa. Mas, à luz da doutrina, vamos entendendo o seu verdadeiro parâmetro. Felicidade é essa que nós vamos construindo e vamos seguindo no mundo espiritual, enfim, porque felicidade para os bons espíritos decorre dos sentimentos ajustados, equilibrados e do conhecimento de todas as coisas. E a questão 922, que até separamos aqui, que é um parâmetro para a nossa felicidade dentro dessa ideia que o Espiritismo nos propõe, para a vida material, a posse do necessário, para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. É um artigo muito rico, que nós aqui sintetizamos, porque o segundo artigo também é belíssimo. É daqueles que eu falei que eu tenho uma simpatia imensa. É o melhor artigo de Kardec na Revista Espírita, a meu ver, sobre expiação e prova. Kardec recebe uma carta de Moulin, e o missivista que frequentava um grupo de estudo espírita, diz que lá no grupo surgiu a temática expiação, e eles ficaram em divergência, porque ele, o missivista, discordava dos demais do grupo, porque ele entendia que a expiação somente se dava no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, o espírito, tendo acesso ao seu passado, às vidas transatas, poderia entender a causa do sofrimento. E o restante do grupo não. Entendia que a expiação se dava durante a vida física. E Kardec, na verdade, vai transcrever esta carta, porque a carta é muito bela, até tirando este ponto equivocado do missivista, ele traz assim conceitos que Kardec diz que estão ajustados, de expiação, de prova, né? Ele diz aqui, num dado momento, ele vai falar assim, em síntese, né? A expiação cobre o passado, a prova abre o futuro. Mas o bonito é que após a carta, tem o texto de Kardec, a resposta, que é belíssima. Naturalmente, em linhas gerais aqui, Kardec vai dizer que a expiação implica necessariamente a ideia de um castigo, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. E aqui depois nós vamos desdobrar isso, mas olha, essa frase é maravilhosa. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação. Isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. A segunda prova é, assim, uma expiação. Aqui nós temos várias implicações. Kardec muito bem define. Embora hoje tenhamos com uma certa clareza a respeito do tema, ainda algumas vezes alguns acabam se confundindo. Então, como Kardec diz,
né? E cita aqui a carta e o texto de Kardec, expiação tem a ver com uma falta cometida no passado. De forma que nós, o espírito sente necessidade de reabilitar-se, reajustar-se diante da própria consciência, diante das leis divinas que ele feriu ao causar um mal, uma falta cometida. Isto é expiação. Então tem uma causa no passado. Passado que pode ser desta atual reencarnação, ou que pode ser, se não encontrarmos a causa nesta vida, daí a justiça divina, em vidas transatas. Às vezes a pessoa nasce com um defeito congênito, que também pode ser uma prova, mas, partindo do pressuposto que seja uma expiação, não tem uma causa nesta vida, a causa está em vidas anteriores. Então, quando a gente fala de prova e expiação, naturalmente que nós estamos falando aqui de entendendo as causas do sofrimento, que são questões que a humanidade vem de há muito tempo questionando, procurando entender e decifrar. Com os pontos fundamentais da doutrina espírita, nós passamos a entender a justiça divina. Ou como Jesus havia dito, a cada um será dado segundo, né, as suas obras. Né? Em outro momento, no mundo tereis aflições, ou nós poderíamos entender, tereis provas e expiações, por conta do estágio evolutivo em que encontreis. Ainda almas imperfeitas que somos, viceja em nós orgulho, egoísmo, ignorância, fomentando complicações no nosso processo de evolução. Então, a expiação, passado. A prova abre uma oportunidade para o futuro, porque a prova, como o próprio nome diz, é uma avaliação. O indivíduo passa por experiências hostis, desafiadoras, para avaliar-se. Existe uma lição que complementa esse texto, que eu recomendo, da obra do nosso querido Raul Teixeira, Vozes do Infinito, capítulo 12. O benfeitor Camilo vai falar dessa provação nas provações. Então, num dado momento, ele vai falar sobre prova, né? Provações são testes da lei divina, não para que Deus nos avalie, que Deus nos conhece, mas para que nós mesmos nos demos conta do modo como estamos atendendo aos ditames da vida maior. Então, o próprio Espírito pede, não tem a ver com o seu passado, é uma avaliação, para verificar se de fato ele é paciente, para verificar se ele de fato tem a gratidão, se ele de fato é caridoso, se ele de fato é fiel aos valores morais. Então, ele propicia e pede, os benfeitores consentem, e passa pelas provas, normalmente planejadas no mundo espiritual, para que ele se autoavalie e, ao mesmo tempo, ao vivenciar estas provas, se vencer, tudo isso estimula nele a ampliação, a amplitude dos valores que ele está colocando em teste. Então, se eu acho que eu sou paciente, escolho uma prova para que me avalie, para que eu possa identificar de fato qual é o grau da minha paciência, se eu tenho a paciência do tamanho do porte que eu acho, e eu venho para uma expiação, uma experiência de prova, e aquilo vai avaliar. E se eu vou vencendo esta situação, vou vencendo a prova, ao mesmo tempo essa experiência desafiadora, ao mesmo tempo que eu vou vencendo, ela vai estimulando em mim progressos, avanços, amplitude desta virtude que eu estou colocando em teste. Isto é prova, isto é avaliação, mas não somente avalia, também propicia, se bem vivenciada, amplitudes maiores dentro daquelas virtudes que estão sendo colocadas em teste. Gera também progresso, aprendizados, né? Existe a missão, quando um espírito superior consente em passar por determinada experiência dolorosa para servir de exemplo para nós, espíritos imperfeitos. Então, não é expiação, não tem nada a ver com falta do passado, não é prova, porque um espírito superior não necessita mais autoavaliar-se, já passou por essa fase, já tem valores morais, intelectuais bem sedimentados, não precisa mais de teste, tem muito bem noção do seu estágio de evolução, de forma que ele passa por essas experiências missionárias, como muitos casos, no São Francisco de Assis, né? Como a maior missão que conhecemos, a do Cristo, etc. Mas existem coisas interessantes, né? Que Kardec, aqui num dado momento, ele vai falar que uma expiação pode servir de prova, né? Pode virar prova. Quando que uma expiação
pode também se tornar numa prova. Né? Vejam só, combinando as duas. Vivemos num mundo de provas e expiações. Pela nossa imperfeição, mais expiações do que prova. De forma que quando viemos para passar por uma expiação, uma falta do passado, necessidade de reparar aquele passado através de uma situação desafiadora, a expiação não se dá apenas pelo sofrimento. Ela também pode se dar pelo bem, que cobre uma multidão de erros. Mas, em regra, espíritos recalcitrantes, muitos necessitamos do sofrimento. E aí, viemos para a atual reencarnação com uma expiação, um sofrimento a suportar. E muitas vezes, nós não nos limitamos a vencer a expiação. O que é vencer a expiação? É passar pela doença, pela situação limitante, pela expiação, paciência, sem revolta, né? Porque, como diz Camilo, na lição citada, não é passar pela prova ou expiação, pura e simplesmente, que nos garante, que nos deu vitória, que nos dá a vitória espiritual. Não, mas é como nós passamos. Porque se a qualidade moral foi ruim, reclamando, praguejando, atitudes equivocadas, naturalmente que não aprendemos, não retificamos o passado e agravamos a nossa situação. É como nós passamos. Daí o bem sofrer, essa lição valiosa em o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu venho para uma expiação e vou ali minimamente vivendo o bem sofrer, com paciência, sem revolta, levando a vida, entendendo aquilo, eu estou superando a expiação. Mas se eu vou muito além de uma simples aceitação, de uma paciência mediana, né, eu começo a transformar a minha vida, em que pese a expiação presente, num hino ao bem, ajudo o semelhante, sou uma pessoa útil, promovo o bem e vou muito além do que aquilo que eu previ, eu estou além de ser uma expiação exitosa, isso se torna uma prova, porque eu passo a me avaliar e, ao mesmo tempo, fomentar conquistas de virtudes que uma expiação por si só não propiciaria. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa entender. Jerônimo Mendonça, no Movimento Espírita. Quem não conhece, pesquise no Google, no YouTube, o Gigante Deitado. Ele veio para uma expiação dolorosa. Ele que foi rei, né? Foi faraó, violento, vil, devasso, trouxe para a última reencarnação uma expiação gravíssima, tetraplégico, cego, né? Não de nascença, essas duas defeitos surgiram ali final da mocidade, início da vida adulta, problema cardíaco, e vinha enfrentando a expiação. Mas ele foi além, ele converteu em prova, porque ele praticava o bem, um bom humor e uma alegria incomparáveis, divulgador da doutrina espírita, cantava nas palestras, tem vídeos no YouTube, é extraordinário, era contagiante. Então ele foi muito além do que simplesmente passar por uma expiação. Ele vai muito além. Então ele converte aquela expiação numa prova também exitosa, que trouxe para ele grandes conquistas intelecto-morais. Isto é, converter a expiação numa prova. Porque há aqueles que simplesmente expiam, conforme nós falamos, vêm, passam pela expiação, elegem ali basicamente o bem sofrer, dentro de padrões mínimos, minimamente aceitáveis, e ok, muitos voltam e venceu a expiação. Claro que toda expiação propicia aprendizados, experiências úteis ao espírito, mas a prova vai além. A prova, quando o espírito elege um comportamento tal, onde ele tem acréscimos, conquistas intelecto-morais vigorosas, que vão muito além de uma simples expiação. Aí se transforma numa prova, conforme Kardec diz, e o exemplo que nós citamos. Mas agora, como diz Kardec, a prova também pode se tornar uma expiação. E nós acrescentamos, uma expiação não exitosa pode gerar expiações mais dolorosas. As duas situações. O espírito vem para passar por uma expiação, ou escolhe uma prova e falha moralmente. Ele vai para revolta, desconta nos outros, pessimista,
busca as fugas psicológicas através dos vícios, o álcool, a droga, o sexo desregrado, suicida-se indiretamente ou, em alguns casos, suicida-se diretamente ceifando a vida. Então, ele estava passando por uma expiação ou por uma prova, vem a falhar, adota algum tipo de comportamento desse, de forma que ele vai transformar essa expiação numa expiação mais dolorosa, com as consequências morais advindas do comportamento infeliz que ele adota. Ou a prova virando expiação. Camilo trata muito bem dessa questão na lição citada. Provação nas provações, ou seja, o indivíduo vem para uma provação, não a vive bem e gera novas provações, normalmente mais desafiadoras, mais difíceis, né? Sabe, suicídio direto, indireto, prejudicar o próximo, enfim, acabam gerando esses débitos na economia espiritual. Então é uma lição muito rica para que a gente possa muito bem pontuar expiação, prova, entendendo que conforme o missivista estava errado, a expiação não se dá no mundo espiritual. As provas, vivemos num mundo de provas e expiações. E, portanto, entenda-se, provas e expiações ocorrem nas dimensões física, enquanto estamos encarnados, e na dimensão espiritual, quando estamos no estado de desencarnados. Acontece. Nossa, Alessandra, mas expiação no mundo espiritual, prova, claro. O indivíduo pratica um suicídio, uma falta cometida. Ele vai para o mundo espiritual, muitas vezes, não é uma regra geral, mas vai para regiões de sofrimento no mundo espiritual, onde ele vai sofrer, vai expiar. Ainda que ele não vá para uma região propriamente de sofrimento, que caracteriza uma expiação, não só pelo suicídio, mas o sexo desregrado, o vício de uma maneira geral, a perversidade, ele vai lá, já começa lá a expiação, porque o local onde ele está já causa nele sofrimento. E às vezes até causa impressões, sensações que ele leva, impressões de quando ele estava encarnado, frio, fome, etc. E algumas sensações que não são lembranças de impressões durante a encarnação, mas realmente sensações desagradáveis que o seu estado de espírito em sofrimento propicia. Ou se ele não está numa região de sofrimento, mas se comportou mal, contraiu expiações, ainda que ele esteja numa região intermediária, acolhido, ele está lá em sofrimento moral. Culpa, o remorso, a inquietação pelos comportamentos inadequados, a expectativa de uma reencarnação com novas expiações, sem saber como é que ele vai se comportar, isso é uma expiação, sofrimento moral, no além. Prova, mas como prova? Prova, o espírito está progredindo incessantemente no mundo físico e no mundo espiritual. E nas regiões do mundo espiritual, o espírito está sempre vivenciando múltiplas experiências e situações onde ele está se autoavaliando, onde ele está progredindo, onde ele está conquistando virtudes, se procede bem, que depois ele naturalmente ele poderá colocar em teste aqui na Terra, mas está passando por provas. Por exemplo, Jacó, no livro Voltei, de Chico Xavier, onde ele chega lá e sem luz espiritual e vivencia diversas situações, se colocando em prova. E ele consegue a luz espiritual, progride, vence essas provas, ele se autoavalia, identifica o que faltou, onde ele está carente, que é uma autoavaliação, né? Identificar onde estão suas carências, suas necessidades, e ali ele vai investindo, e o mundo espiritual existe aprendizado, existe estudo, existe diálogo, existe autoconhecimento, existe a possibilidade da prática do bem, da caridade. Então, o espírito, sim, já estudamos aqui, progride no mundo espiritual. Então, ele também lá estará em prova, autoavaliando-se e fomentando para si conquistas intelecto-morais. Né? Então, vejamos só como é bela a forma como a doutrina espírita nos apresenta essa questão das provas e das expiações. Mas, repito, mesmo vindo para uma expiação, mesmo vindo para uma prova, o amor cobre uma multidão de erros. Né? Então, o bem que a gente vai praticando voluntariamente, intensamente, ele é capaz de ir amenizando e diluindo os débitos do passado e, eventualmente, dispensando-nos de testes e avaliações, se antes de que isto chegue, eu já dou efetivas mostras
e que, de fato, aquilo é uma virtude conquistada por experiências voluntárias que eu passei. Então, é possível, em ambas as situações, embora seja mais comum na expiação. E como diz Kardec, seja o nome que queira dar, existe essa distinção, mas seja a prova, seja a expiação, tudo isto visa o melhoramento, o progresso do espírito, sem dúvida nenhuma. E sempre vale a pena a leitura da obra O Céu e o Inferno, capítulo 7º, item Código Penal da Vida Futura, ali número 16, item 16, quando Kardec fala após a falta, arrependimento, expiação e reparação. Porque a expiação no mundo espiritual, conforme nós já falamos, não nos exime de vir para a Terra para darmos continuidade a esse tríplice aspecto da expiação, para que venhamos aqui reparar, seja pelo sofrimento, seja pelo bem, tudo dependendo das particularidades de cada situação. É um artigo extraordinário. Depois aqui tem um artigo chamado Segunda Carta ao Padre Marozet, que já teve em julho. É realmente um livreto, um opúsculo que o padre escreveu atacando a doutrina. Kardec aqui vai continuar refutando alguns pontos. Um que me chamou a atenção aqui é que ele diz assim, que muitas vezes pessoas que se dizem incrédulas, sem religião, que atacaram a doutrina, o fizeram mais por troça, mais por brincadeira, e não foram tão agressivas. E muitas vezes, quando partiram de religiosos, que deveriam dar o exemplo de um comportamento mais respeitoso, as calúnias e as ofensas foram mais intensas por parte dos religiosos. O que diz Kardec é um contrassenso. Ao passo que Kardec, repita-se, na defesa da doutrina, desses ataques, manteve-se sim este alinhamento moral, sempre fiel às propostas morais do Espiritismo. Também é um artigo interessante, vale a pena ler. Depois, na mesma linha, Kardec só cita aqui um texto que foi publicado no Eco de Setf, a respeito de também ataques do Espiritismo, né? Alguns pontos apresentando a doutrina em defesa desses ataques, não foi Kardec, uma outra pessoa. Depois, notícias bibliográficas, né? São duas. Kardec vai citar duas obras. Uma autobiografia, eu não conhecia, de Daniel Douglas Home, já citamos ele aqui na revista, um grande médium de fenômenos físicos da época de Kardec. Kardec já havia tecido elogios a ele na Revista Espírita, fevereiro, março, abril e maio de 58, porque os fenômenos que ele produzia eram vigorosos, variados, autênticos, porque muitos embusteiros surgiram, e Kardec elogia Home por conta disso. A única coisa que ele fala é que ele produziu o fenômeno pelo fenômeno, sem qualquer conclusão ou dedução filosófica moral. Não era essa a maior preocupação de Douglas Home, mas era um médium de efeitos físicos extraordinário, né? E ele serviu para aquele, diz Kardec, para o primeiro período da doutrina, período da curiosidade. Realmente tirou muitas pessoas da incredulidade por conta da intensidade dos fenômenos que ele produzia. Muitas pessoas instigadas procuravam as causas, como aquilo acontecia, por que acontecia, e acabavam vindo buscar a explicação espírita. Então Kardec diz que ele foi útil, pois apressou a eclosão do espiritismo na França pelo brilho dos seus fenômenos, mesmo entre os incrédulos, né? Então, ele foi um médium sem o ar de feiticeiro, sem aquele esoterismo, aquele misticismo, não. Produziu fenômenos sem nenhum esoterismo em volta, né? Então, foi uma missão, Daniel Douglas Home, sem dúvida alguma, veio naquela época, realmente para ajudar nessa primeira fase da doutrina espírita. Depois, uma obra chamada Sermões do Espiritismo, de um espírita de Metz, que também faz um contraponto a sermões pregados numa catedral contra a doutrina espírita. E, por fim, dissertações espíritas, são as comunicações espirituais que estão presentes praticamente em todas as revistas espíritas, né? Já dissemos que a revista espírita ela é praticamente 25%
de comunicações espirituais, né? Nós vamos encontrar em torno de 300, 350, talvez até mais, comunicações espirituais em toda a revista, que são mais ou menos 1.550 artigos, né? 11 anos e 4 meses. A primeira aqui, mais simples, chama Uma Morte Prematura, é uma mensagem assim bem curta, onde o espírito, aqui não há nem a identificação do espírito, ele compareceu espontaneamente, falou que ele passou pelo fogo da terra, pelo sofrimento, ainda jovem, né? E que ele recebeu muita ajuda espiritual. Ereis vós, meu anjo guardião, cuja auréola branca me rodeava. Ereis também vós, espíritos amigos, que vinhais murmurar em meu ouvido palavras de esperança e de amor. Nós estudamos agora há pouco prova e expiação. Independentemente, estamos passando por uma expiação, por uma prova, nunca falta socorro espiritual. O nosso anjo da guarda, benfeitores queridos que se vinculam, se simpatizam conosco, virão nos inspirar, não tirar a prova ou a expiação, que ela é necessária para o nosso progresso, conforme vimos, mas vão nos inspirar força, coragem, resiliência, paciência, para que possamos vencer, né? Então, é muito bonito. Então, a expiação ou a prova exitosa é de grande importância para o espírito. E todos nós, conforme dissemos, é um mundo de provas e expiações, com exceção dos missionários, estamos aqui na Terra passando por prova, por expiação, por ambas, de forma que possamos convertê-la em experiências exitosas, aproveitáveis para o nosso progresso espiritual, para que não tenhamos que repetir no futuro, no porvir, novamente essas experiências, né? E repito, ajuda espiritual não falta. Depois tem uma mensagem de Lamennais sobre o purgatório, e aqui nós até recomendamos a questão 1013 de O Livro dos Espíritos, o final do Livro dos Espíritos, que trata dessa questão de céu, inferno, purgatório, a obra O Céu e o Inferno também trata, né? Mas aqui Lamennais já vai nos apresentar esse purgar, que é esse processo em que nós estamos, simbolicamente, de ir purgando, purificando a alma, né? Porque diz ele aqui que a igreja criou o purgatório para aquelas pessoas que foram mais ou menos boas, né? Não tão ruins para ir ao inferno, dentro da concepção católica, nem tão boas para ir ao céu, de forma que elas ficam nesse estágio intermediário, sofrendo, né? Libertando-se das suas faltas para poder ter acesso ao céu. Simbolicamente, trazendo essa expressão, nós estamos aqui purgando, né? Num purgatório, entre aspas, né? Porque estamos aí nos libertando das nossas faltas, dos nossos débitos, dos nossos limites, dos nossos equívocos, caminhando da sombra para a luz, da imperfeição para a perfeição. Então, enquanto trazemos débitos, trazemos defeitos, obstáculos, conflitos, são o nosso purgatório, né? Então, as experiências na Terra e no mundo espiritual vão nos propiciando essas experiências para ir purgando, nos libertando dessas amarras morais que nos paralisam o progresso, nos infelicitam e nos desequilibram. Dentro desse simbolismo do purgatório. Uma bela lição, né? Nós estamos aqui apressando um pouco por causa do tempo, né? A castidade, belíssima lição. Fala um pouco da infância, mas eu gosto aqui da parte que fala da pureza da alma, pureza da infância, enfim, mas fala assim, ó, de todas as virtudes que o Cristo nos deixou, o adorável exemplo, nenhuma foi mais indignamente esquecida pela triste humanidade quanto a castidade. Não fala da castidade do corpo, de que certamente ainda se encontrariam numerosos exemplos, mas da castidade da alma. Olha que bonito. Que jamais concebeu um pensamento, deixou escapar uma palavra de natureza a infamar a pureza da virgem ou da criança que a escuta. A castidade da alma. Claro que para nós ainda é um desafio imenso, dentro das nossas imperfeições, das oscilações mentais, né, das nossas oscilações evolutivas. Momentos estamos bons, momentos estamos ruins, às vezes vem uma revolta, uma tristeza. É natural ainda esta oscilação, que procuremos oscilar menos, né? Castidade nos remete à abstenção dos prazeres carnais, né? Mas estamos falando aqui da castidade da alma, nos abster, portanto, dessas impurezas da alma, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos que ir fazendo este esforço, esse exercício por esta castidade da alma, né? De tentar, se vem uma
a vontade de falar algo que magoa, uma palavra inadequada, despropositada, que vai ferir, não vou para que falar. Se vem um pensamento nessa linha, a gente substitui por um bom. São esses exercícios que vão trabalhando em nós a castidade da alma que nós estamos construindo. Então, a gente vai combatendo os maus pensamentos, os maus comportamentos, estabelecendo este bom combate. A visão espírita, conforme falamos, daquela visão da alma, como Ernst Schneider nos apresentou, alinhada com a doutrina, nos convida a esse tipo de exercício de disciplina afetiva, sentimental, emocional, porque a pessoa, quando tem um pensamento mau, se ela não tem a visão de vida que nós temos, não acredita na obsessão, não acredita na vida futura, para ela pouco importa o que ela pensa. Ou se ela pensa num céu mais fácil, que Deus apaga as faltas, um pensamento mal ali, um pensamento mal acolá, uma palavra ali mal colocada, não a compromete. Mas à luz da doutrina que nos apresenta o progresso que deveremos alcançar, todos os esforços no campo dos bons sentimentos, das boas atitudes, da moralidade, né, da disciplina, é bem-vinda. São conquistas que nós já vamos fazendo e nos evitam, eventualmente, provas desafiadoras, né, ou expiações dolorosas. Então, olhar um pouco para nós, as nossas inclinações, os nossos impulsos, o pensamento que vem, a primeira vontade, a gente vai freando, freio moral, ainda que seja o nosso impulso, mas daí a gente vai nos educando, vai construindo um novo hábito, vai se disciplinando, vai orando, né, para que a gente possa ir construindo para o porvir esta castidade da alma que Jesus nos ensinou, que ele não teve. Um espírito puro, nenhum pensamento, nenhum comportamento que destoasse do amor que ele nos propôs como virtude matriz. Né? Muito bela essa passagem. A revista aqui está maravilhosa, né? O dedo de Deus, olha o nome da mensagem. Só o nome da mensagem já é extraordinário. A mensagem de um espírito familiar, onde ele vai falar desse dedo de Deus, entre aspas, assim, nas nossas vidas, né? Fala da lei do progresso, porque o dedo de Deus significa aqui esta ação divina, que muitas vezes imperceptíveis, que nós não notamos, né? Essa ação divina perfeita, justa, amorosa, né? E a lei do progresso é uma dessas manifestações do dedo de Deus, que a lei do progresso, poderíamos dizer aqui, a lei do progresso é a engrenagem divina agindo para promover o progresso dos indivíduos, dos seres imortais que somos, da humanidade individual, coletivamente, a natureza. Há uma lei do progresso que não existe um mal eterno, não existe um ser mal eternamente, não existe alguém, um espírito que fique paralisado no progresso eternamente, porque nós temos dentro de nós o dedo de Deus. A vida nos propicia este dedo de Deus, estas experiências e oportunidades que movem esta engrenagem sutil da lei do progresso, criando situações e mecanismos aqui e no mundo espiritual, para que o espírito possa despertar e progredir cedo ou tarde. Então é tão bonito, então não há acaso, não há fatalismo cego, né? Há esta ação silenciosa perfeita de Deus, o dedo de Deus, como se fosse o dedo assim cutucando a gente, né? assim num bom humor, né? Cutucando, avance, caminhe. Então, por mais que o espírito esteja renitente, indisciplinado no mal, a lei de Deus tem mecanismos para que ele desperte. Em reuniões mediúnicas, na literatura espírita, vemos os mecanismos da ação divina, o dedo de Deus, às vezes trazendo uma mãezinha querida, uma avó querida do passado, que toca afetivamente aquele espírito, e aí ele chora, se arrepende, faz projetos para o futuro, e ali ele começa a se libertar do mal em que ele se envolveu, né? O dedo de Deus, em vários momentos aqui, ele apresenta o dedo de Deus também como sendo a própria consciência, né? Porque a consciência que nós já vimos, os atributos da alma que a gente vai construindo, e a partir do momento que a gente erra, a consciência onde está inscrita a lei de Deus, em latência, e nós vamos desabrochando esta lei de Deus, entendendo, compreendendo esta lei de Deus, vai fazendo com que a gente erre, e a consciência fala, você não agiu bem, poderia ter feito melhor, se esforce mais da próxima vez.
não vale a pena agir dessa forma. É a consciência, é a presença de Deus em nós, é o dedo de Deus nos impulsionando para a frente. Ainda que demore milênios, Deus não tem pressa. Lembra quando a gente viu a prova? Não é Deus que nos avalia, Deus não precisa nos avaliar. Ele é presciente, ele nos conhece, sabe de cada um quando é que vai acertar, quando é que vai progredir a nossa trajetória evolutiva. Ah, mas por que ele não nos priva disso? Para que o nosso aprendizado, o nosso progresso, seja fruto da nossa conquista pessoal, mérito pessoal. Senão não teria sentido nos criar perfeitos. Essa é a nossa destinação. Um dos atributos da alma que eu esqueci de falar, nós paramos no forças, substância, consciência, força e destino. O progresso relativo. Todos nós fomos criados para atingir esta perfeição relativa, nos aproximar de Deus o máximo possível. Por isso que não é um progresso absoluto, que é absoluto apenas Deus. Né? Linda esta mensagem. E por fim, o verdadeiro, também de um espírito familiar, onde ele vai falar da beleza da verdade. Ele nos apresenta o Espiritismo como sendo este sol da regeneração, preparando a humanidade para o progresso, para a regeneração do porvir. Né? A gente sabe que nós não temos acesso à verdade plena, somos almas ainda imperfeitas, começando a caminhar, não temos como digerir esta verdade. Né? O acesso ao conhecimento de todas as coisas, os espíritos puros, estamos longe disso ainda. Mas, dentro do que o educandário terrestre nos permite conhecer e entender, podemos dizer que, neste momento, o Espiritismo é o que nos apresenta o maior grau de verdade que nós podemos assimilar. Através dos seus pontos fundamentais, a compreensão das leis de Deus, de si mesmo, da vida. Né? É o máximo que nós podemos ter acesso no momento. Mas, à medida que vamos progredindo, né, mais revelações vão surgindo, mais conhecimentos vão surgindo, porque o Espiritismo não está fechado. A verdade, ela é pujante, ativa. À medida que a criatura humana, seres imortais que somos, vamos avançando, a lei de Deus tem mecanismos, a divindade vai nos revelando novos conhecimentos adicionais, gradativamente, sem pressa, porque a luz pode ferir um cego, aquela claridade imensa, aquela pessoa não enxerga nada. Então, é a luz dosada, a verdade dosada. E o Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, a mensagem do Cristo de novo para nós, vai nos permitindo este encontro com esta verdade, possível de ser digerida, entendida, né, neste momento, a fim de que a gente possa caminhar. Mas continuamos muito ainda preguiçosos, né? É que até agora a humanidade não fez progressos bastante marcados desde a origem do cristianismo, né? Desde o Cristo, seus ensinamentos tiveram que ser velados sob a forma de alegoria e parábolas, né? Então, eis a finalidade do Espiritismo. Questão 627 do Livro dos Espíritos. Qual a utilidade do Espiritismo? Cristo não pôde falar tudo direto, né? Então, o Espiritismo agora vem falar de forma objetiva para que ninguém possa pretextar ignorância, sem alegorias e sem parábolas, né? Explicando com mais amplitude as lições do Cristo. A moral do Cristo é insuperável, né? É o cristianismo redivivo. Então, esta verdade tem que nos tocar o coração para que possamos alinhar a nossa vida à proposta do Cristo. A segunda revelação, a maior delas, porque a primeira, os 10 mandamentos, Moisés, e a terceira, o Espiritismo, orbitam em torno do Cristo, que para nós é o exemplo maior a ser seguido. Né? Que beleza de Revista Espírita, que beleza essa obra de Kardec. Que vocês possam continuar conosco. Estudamos, temos 50% pela frente. Muito obrigado.